Montanhas não existem para serem invejadas. Na realidade, não existem nem mesmo para serem possuídas por alguém na terra. Como afirmou Davi, elas são as montanhas de Deus, no Salmo 36, versículo 6. Se você tentar fazer com que uma colina imite uma montanha, você estará zombando da colina. As colinas têm o seu papel, assim como as planícies. Se todo mundo fosse montanhas, onde plantaríamos os cereais? Toda vez que você comer pão, diga: eu te dou graças, Senhor, pelas campinas. Estou falando de Charles Spurgeon. Estou advertindo meu ego hesitante de que ele não pode ser imitado. Ele pregou como pastor de uma igreja batista em Londres, de 1854 a 1891. 38 anos de ministério em um único lugar e morreu em 30 de janeiro de 1892, com a idade de 57 anos. A coletânea dos seus sermões enche em 63 volumes, equivalente aos 27 volumes da 9ª edição da Enciclopédia Britânica, e permanece como o maior conjunto de livros escritos pelo mesmo autor na história do cristianismo. Spurgeon lia 6 livros por semana e recordava o que estava escrito neles e onde se encontrava cada assunto. Ele leu O Peregrino mais de 100 vezes. Acrescentou 14.460 pessoas à membresia de sua igreja e fez ele mesmo quase todas as entrevistas de membresia. Ele podia olhar para uma congregação de 5.000 pessoas e lembrar do nome de cada um dos membros. Fundou um colégio de pastores e treinou quase 900 homens durante o seu pastorado. Ele disse certa vez que podia contar 8 grupos de pensamentos sobrevindo-lhe à mente enquanto estava pregando. Orava frequentemente por sua igreja durante o próprio sermão que pregava para ela. Pregava por 40 minutos, a proporção de 140 palavras por minuto, usando só uma pequena folha de papel com anotações que ele havia preparado na noite anterior. Qual foi o resultado? Mais de 25.000 cópias de seus sermões eram vendidas todas as semanas em 20 idiomas. E a cada semana, alguém era convertido por meio dos sermões escritos. Spurgeon se casou e teve 2 filhos, que se tornaram pastores. Sua esposa era inválida na maior parte da vida e raramente o ouvia pregar. Fundou um orfanato, editou uma revista, produziu mais de 140 livros, respondia 500 cartas por semana e frequentemente pregava 10 vezes a cada semana em várias igrejas, bem como em sua própria igreja. Ele sofria de gota, reumatismo e sofria dos rins. Nos últimos 20 anos do seu ministério, esteve tão doente que ficou ausente em 1/3 dos domingos no Tabernáculo Metropolitano de Londres. Spurgeon era liberal no que se referia à política. Era um batista calvinista conservador. Falava o que pensava. Acreditava no inferno e chorava por causa dos perdidos, milhares dos quais foram salvos por meio de sua paixão por ganhar almas. Era um cristão hedonista, que se aproximava mais do que qualquer outra pessoa que eu conheço da minha sentença favorita: Deus é mais glorificado em nós quando nos satisfazemos mais nele. Spurgeon afirmou: isto é inquestionável. Traremos mais glória ao Senhor se recebermos dele mais graça. O que faremos desse homem? Nem um Deus, nem um alvo. Ele não deve ser adorado, nem invejado. Ele é muito pequeno para uma coisa e muito grande para outra. Se adoramos homens como esse, somos idólatras. Se os invejamos, somos tolos. Montanhas não existem para serem invejadas. Devem ser admiradas para a glória do seu Criador. São as montanhas de Deus. Além disso, temos de subir sem inveja à mente e ao coração deles, para nos deleitarmos com o que viram com muita clareza e sentiram com tanta profundidade. Devemos nos beneficiar deles sem anelar ser como eles. Quando aprendemos isso, podemos descansar e nos regozijar com eles. Até que aprendamos, eles podem nos fazer sentir miseráveis, porque ressaltam a nossa fraqueza. Sim, somos fracos, e sermos recordados disso é bom para nós. Mas também precisamos ser lembrados que, comparada à nossa inferioridade em relação a Deus, não existe distância entre nós e Spurgeon. Somos todos completamente dependentes da graça do nosso Pai. Ele tinha os seus pecados.
Isso deve nos confortar em nossos momentos de fraqueza. No entanto, em vez disso, sejamos confortados pelo fato de que a grandeza desse homem era um dom gratuito de Deus, tanto para nós como era para Spurgeon. Portanto, pela graça de Deus, sejamos tudo o que pudermos para a glória de Deus. Em nossa pequenez, não nos tornemos menores por causa da inveja, e sim maiores por meio da humilde admiração e agradecimento a Deus pelos dons dos outros. Não inveje a montanha que Spurgeon era. Glorice no Criador dela. Você descobrirá que o ar da montanha é fresco e revigorante, e que a visão é extasiante, acima de qualquer descrição. Por isso, não inveje, desfrute. So